Olá, estamos começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E dando continuidade à nossa série De Olho no Enem, a gente recebe hoje a Vivian, nossa psicóloga, e a Juliana, da coordenação da nossa unidade de pré-vestibular, lá na Princesa Isabel. E elas vão abordar o tema aqui, claro, de olho no Enem. O que é que vocês têm que ficar de olho no Enem na visão delas? É isso aí? Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nada, obrigada pelo convite, obrigada, gente, né? Hoje a gente vai tentar entender sobre algumas coisas que são muito básicas, né, em relação à prática e em relação à questão psicológica mesmo, para ajudar vocês no momento da prova, né? Então, assim, sobre algumas organizações prévias, né, Ju? Isso, a gente está pensando aí nas coisas que a gente precisa de lembrar vocês que estão se preparando há tanto tempo, né? Lembrar a todos os nossos estudantes do gabarito e as pessoas que estão fazendo os estudos autônomos em casa, como que elas podem ir com segurança para fazer essa prova. Então, é pensar aí em organizar o dia, a semana que antecede, para que na hora de sair a prova, se furar um pneu, você consiga Sim. Sempre tem algum imprevisto, alguma coisa. Para conseguir resolver e não chegar lá para fazer uma prova que você se preparou e tem 10 meses, 8 meses, né? Às vezes tem gente que tem até mais tempo do que isso, e não perder a oportunidade de fazer uma prova boa, com tranquilidade, nesse momento, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente pode pensar dentro dessa organização prévia? Se é um lugar onde você não conhece o caminho, né, na semana anterior, os dias anteriores, tenta fazer esse percurso, né? Sim. Entenda como que você vai fazer essa prova. Você vai de transporte público? Você vai de aplicativo? Seu pai ou sua mãe vai te levar? Ou você mesmo vai se levar? Né? Mas procure entender como que você vai chegar nesse lugar. Quanto tempo que demora, porque às vezes em dia de prova, vira um dia muito caótico na própria cidade. Sim, na cidade, trânsito e tudo. Exatamente. Então, a gente entender sobre isso é muito importante, porque muita gente chega atrasada exatamente por causa disso. Porque pega trânsito, né? Então, é fazer o trajeto com antecedência. Se for contratar um aplicativo, já pensar nesse aplicativo e sair com antecedência. E até antes de pensar de sair, Vivi, acho que a gente tem que lembrar no dia que antecede. Então, separar a caneta preta de material transparente, com que roupa que eu vou, né? Eu vou tá chovendo, não tá? Eu vou deixar um agasalho. O meu calçado, eu tenho que pensar num calçado que não me incomoda, porque eu ali fazendo prova, eu tenho que estar concentrado na prova, no que tá me perguntando, e não no dedo do pé que tá apertando dentro do calçado, né? Então, são essas coisas. E aí, se você precisa, fazer uma lista e esticando. Já separei a roupa, já separei a caneta, separei a documentação, faça a lista. Se você precisa deixar o meu pai, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele coloca no caminho onde que ele vai passar. Então, ele tem a mesa na sala e por onde ele passa, ele lembrou de alguma coisa, ele joga lá na mesa. E não pode tirar, porque é o que ele precisa para fazer determinado compromisso. Para o meu pai é o que funciona. Sim. Então, o estudante tem que ver o que funciona para ele. É a lista, é colocar no caminho, é pôr o celular para despertar, né? E lembrar dessas coisas que eles precisam de estar atentos aí no dia da prova. Então, qual documento que precisa para levar para o Enem? É a carteira de identidade? É a certidão de nascimento? Então, estar atento a isso daí. O seu já está pronto? Você perdeu? Porque a gente ouve isso. Tem que imprimir alguma coisa. Então, a gente está aqui hoje para lembrar todos os nossos alunos e não alunos que existe uma preparação longa aí que vem sendo feita para o Enem, e nessa reta final existem detalhes que precisam ser ajustados, Sim. Né? Exatamente. Essa questão de, por exemplo, o aluno entender o que é preciso fazer no pré-prova, né? Porque não é só o estudar. O estudar é uma das partes mais importantes, mas se você não se organiza nessa semana anterior, nesse dia anterior, o seu dia de prova se torna um dia caótico, né? E não é para ser isso, é para você chegar com antecedência, é para você chegar tranquilo, é para você dar conta de fazer, porque todas essas questões não trabalhadas anteriormente pode prejudicar na hora da prova. Exatamente. Pode fazer ter um nível de aumento de ansiedade, né?
e você perder a concentração, você dá o famoso branco, que é muito comum Muito comum. dos nossos jovens e adultos também reclamarem quando você está sentado ali num banco de concurso fazendo uma prova, né? Então, assim, quando a gente fala dessa autonomia do aluno, ela é importante porque a gente percebe muito que os nossos alunos, eles terceirizam algumas responsabilidades. Não façam isso, galera, né? Vocês estão construindo uma trajetória para serem pessoas autônomas e que têm responsabilidade sobre a própria vida, né? Então, assim, não deixa para o seu pai decidir alguma coisa por você, Sim. né? Faça você, né? Já se organiza. Exatamente. Separe o seu material, separe o que você vai usar. Mãe, você Pensa preparou na meu sua- lanche? Você Exatamente, comprou meu Eu lanche? ia falar, É, pensa na sua alimentação. é, Ainda que você precise que alguém compre o lanche para você, peça para que ele faça. sim. E que faça com antecedência. E aí você já tem que se programar. São 5 horas de prova, eu tenho fome de quê nesse horário? É de comer chocolate? É de comer fruta? É um biscoito que eu preciso levar? Então já condiciona na embalagem, né? Apropriada, Apropriada, né, que tem que ser diz, e transparente, aí umas cada coisas assim. banca e tem a sua exigência. No Ah. caso do INEP, né? A gente estudou um pouco o edital. O INEP não exige essa embalagem transparente, Sim. mas e tem outras exigências que estão no edital que a gente Que tem que aconselha olhar. que o estudante verifique. Então, se você já se inscreveu para fazer o Enem, não leu o edital ainda, Não, isso é básico, né? pra É ontem, básico, é né? básico. É. E mesmo que você já tenha lido o edital, releia essa semana, né? Faltam 15, 20 dias para a prova, 15 dias, não contei ao certo, mas que você faça isso esses dias exatamente para você me lembrar. Eu posso ir de chapéu? Não. Eu posso usar boné? Não. Para eu não ir de boné, eu tenho que cortar o cabelo? Então, se organiza. Porque você vai precisar de chegar lá na prova e você não vai poder usar o boné. Isso vai te desconcertar? Vai te deixar incomodado? Então, existe um fator externo que pode, então, interferir na resolução da sua prova. Você está ali preocupado com o cabelo, sendo que você tinha que estar concentrado nas questões de Ó, que química. coisa, né? E parece uma coisa assim, simples, mas não é, né? Não é. Não é. Não é. Qualquer coisa, principalmente dependendo da estrutura, de como essa pessoa está se sentindo, porque quanto mais próximo vai chegando de algumas provas, a gente tem alguns alunos que eles ficam muito ansiosos. Então, imagina só, você se prepara o ano inteiro Uhum. para poder chegar nesse momento, e aí, por uma questão muito simples, que você poderia ter resolvido anteriormente, você perde a sua Concentração ali um pouquinho, é o foco, né? O foco, né? né? E o nosso objetivo aqui é te lembrar de tudo isso, Aham. né? Lembrar das coisas que você precisa fazer pré-prova para que você chegue para fazer uma prova tranquilo, de qualidade, que você evite ou prolongue, atrase, né? Não me veio a palavra aqui ao certo, mas que você prolongue, então, a sua crise de ansiedade, né? Para que você esteja ali o mais seguro possível, controlando o maior número de fatores externos, para que você consiga fazer ali uma boa prova. Aquilo que é controlável, vamos controlar. Exatamente. Porque É. tem coisas que a gente não controla. Controle, mas aquilo que dá pra gente controlar, vamos controlar. E aí é importante, né? Abertura dos portões, meio-dia. Uhum. Fecha-se o portão às 13 horas. Programe-se para você chegar até o seu local de prova nesse horário. Pouco antes disso, pouco tempo depois, mas nunca correndo em cima do horário. Então, se programe, né? É melhor chegar mais cedo, ficar lá esperando. Porque Exatamente. vão ter muitas pessoas, muitos outros estudantes se deslocando para o mesmo local. E nem sempre as ruas, o entorno do local de prova é apropriado para ter esse deslocamento desse grande fluxo num dia só, no mesmo horário, né? Exatamente. Então, é questão de você pensar que existem essas outras influências que podem atrapalhar no seu dia. Uhum. Tem uma questão que, para você chegar, você tem um período, né? Tem um tempo Sim. específico. E para você estar dentro da sala onde você vai fazer a sua prova, existe um outro tempo outro também, né? Então, se atentem, é por isso que a gente fala, gente, leia o edital quantas vezes for necessário. INEP. Está no site do INEP, Site do INEP. exatamente. Outra coisa que é importante lembrar para os estudantes, não sei se eu te interrompi, mas a questão do comprovante de inscrição, né?
Existem algumas bancas que exigem que o comprovante seja impresso. No caso do Enem, não precisa de estar com esse comprovante impresso. Basta estar no celular. Basta estar no celular. Porém, é nele que está escrito o local de prova. Então, o estudante o INEP não vai mandar isso por e-mail, nem por mensagem de texto para cada estudante. É o estudante que tem que entrar no site e olhar o local de prova. Então, faça isso o quanto antes, né? Normalmente, 15 dias que antecede a prova já tem os locais de prova. Então, fiquem atentos, né, às datas, para que você já consiga descobrir aonde que é a sua prova e você já elimina alguns problemas, aí, alguns percalços, né? Outra coisa que eu não posso esquecer de falar, que os estudantes muitas vezes esquecem, é a questão da documentação. Né? A gente comentou isso aqui mais cedo, mas o documento necessário é um documento pessoal com foto. Então, certidão de nascimento não serve. Perdeu o seu, né? Assaltou, não sei, não está com o documento ali naquele momento, você vai levar um substituto e você vai ter que fazer não só assinatura no papel, mas comprovar que é você pela impressão digital. Então, saiba que pode ter que você precisar de usar a impressão digital para confirmar que você é você mesmo que está ali fazendo a prova. Exatamente. A questão, gente, que a gente precisa se atentar, lá no momento da prova, vão existir alguns envelopes onde os alunos vão poder colocar alguns objetos pessoais. Porque, por exemplo, não vai poder usar relógio. Então, assim, evite já de ir com algumas coisas que você sabe que você não vai poder utilizar. Né? Então, assim... Pra que levar coisa que você não vai ter que guardar depois? Né? Então, assim, tenho que ir com o celular, se atente em relação à questão do celular. Desliga, né? Desarma todos os alarmes que você tem. Vou até dar um exemplo. Minha filha, no Enem passado, ela esqueceu de desligar um alarme, que era um alarme de um remédio que ela estava tomando. E aí tocou o celular, ele estava desligado, mas o alarme toca com o celular desligado. E aí tocou o celular e ela foi desclassificada. Exatamente. E isso acontece, gente. Então, assim, há um tempo atrás, alguns aparelhos hoje a gente não consegue nem tirar a bateria. Mas eu já fui fiscal de prova e a nossa orientação era, pede para os estudantes, para os candidatos, né, tirarem a bateria do celular. Porque se você esqueceu algum alarme, ele não vai tocar de jeito nenhum. Então, antes de colocar no saquinho, já tira a bateria do aparelho. Claro que hoje em dia existem outros recursos, né? Tem aparelho hoje que a gente não tem nem acesso mais a essa bateria, mas há um tempo atrás tinha. Então, assim, pensa, você realmente vai precisar do aparelho? Vai? Então, ótimo. Você precisa levar o aparelho, ok. Tira todos os alarmes, tira todos os sons, tira tudo. Alarme de calendário, despertador de aniversário, de remédio, porque isso pode tocar na prova, durante a realização da prova, e você ser, infelizmente, desclassificado por causa de um esquecimento. Exatamente. E já está no edital. Então, assim, não tem justificativa, né? Porque a gente, às vezes, ainda tenta argumentar de alguma maneira. Não tem justificativa. Está no edital, aquilo ali que rezou, então... É lei, acabou. É lei, acabou, né? Então, a gente precisa de entender isso daí. Então, esse envelope também, gente, o que a gente precisa de ter essa ciência para o momento de prova? Se eu dei o tempo mínimo de prova e eu entreguei, né? Tá, terminei, entreguei ali onde se marca as respostas. O gabarito. Isso, a folha de resposta. Então, sair. Gente, não abre o envelope antes de você sair da instituição onde você está. Você tem que sair completamente. Por quê? Porque isso pode fazer você ter algum problema, a sua prova ser anulada, enfim. Então, é só após a saída total da instituição. E isso serve para o uso do banheiro. Isso é importante lembrar. Está no edital. O estudante só pode utilizar o banheiro depois que iniciou as provas, acompanhado de um fiscal. Se ele entregou a prova, não tem mais fiscal para acompanhá-lo no banheiro. Logo, ele não pode utilizar o banheiro daquele prédio. E se ele for ao banheiro, ele vai ser desclassificado. Exato. Então, ele tem que utilizar... Por exemplo, terminei a prova. Isso é uma dica muito preciosa. Terminei a prova. Eu moro longe, vou gastar, sei lá, 1 hora para chegar na minha casa. Eu realmente preciso usar o banheiro? Você já acabou? Então, antes de você entregar a prova, entregar a folha de resposta, você vai ao banheiro. No seu retorno, você entrega a prova e deixa o prédio. Então, essas informações estão no edital e são coisas que, assim, são pequenos detalhes, mas que te ajudam a se organizar aí nesse dia. A mesma coisa da medicação.
né? Exatamente. Se você faz uso de alguma medicação que é controlada e que você precisa fazer uso dela durante a prova, você tem então que se atentar lá no edital ao que te condiciona a que é possível levar, né? E fazendo uso dela durante a prova, tudo certo. Agora, o celular não pode despertar para te lembrar que você tem que tomar a medicação, né? Isso é um detalhe. E se a medicação, você não pode levar ela, vamos imaginar que é um pó e que precisa dissolver num determinado alimento que você não conseguiu levar. Então, controle o horário de fazer a ingestão da medicação de forma que você faça ela antes de iniciar a prova. Que aí você ainda está no trajeto, né? Muitas vezes tem pessoas que tomam até anti-ansiolítico mesmo, Sim. né? E durante a prova o remédio tem que estar fazendo efeito, ele não pode estar com eficácia para baixo, se isso tira, né, a concentração daquele estudante, então que ele controle, inclusive, esse tempo. E aí, o que a gente sugere? Se você está nessa situação de que você precisa fazer utilização de alguma medicação que é anti-ansiolítica, controle. Então, quanto tempo ela dura? Toma, marca no relógio. Um dia antes da prova, se tomei, durou 40 minutos, durou 2 horas, o efeito dela foi de 5 horas. Então, você sabe quanto tempo que você tem que tomar antecedendo a prova, no dia da prova, porque se ela dura as 4 horas, se você tomar ela às 8 da manhã, meio-dia já acabou o efeito. Exatamente. E aí, durante a prova, que é o momento que você precisava, ela já não está fazendo efeito mais. E isso entra muito na questão que Juliana falou. O estudante precisa de entender qual que é o seu perfil. Isso é uma questão de autoconhecimento. Então, quando a gente fala que existe uma preparação que ela é a longo prazo, ela realmente é a longo prazo. A gente não se conhece de uma hora para outra, né? Então, assim, para quem toma medicação, aí eu vou colocar aqui, vou trazer um exemplo. Para a galera que tem o TDAH e que toma uma medicação, a gente entende que essa medicação, ela tem um horário específico para fazer um efeito no organismo, né? Então, se eu tomar muito antes, que é o que o Ju tá falando, talvez vai chegar no momento da prova e eu não vou estar mais concentrada. Sobre o efeito do negócio. Exatamente. Então, assim, Vivian, não sei fazer esse cálculo. Procure o seu médico, né? Procura, entenda, estude sobre a questão, porque isso pode te prejudicar. E a ideia é que não seja prejudicado, né? Por esses efeitos aí. Exatamente. Então, é uma preparação a longo prazo. E quando a gente fala de uma preparação psíquica, a gente também está falando de uma coisa que não acontece de uma hora para outra. De uma hora para outra. Não é em uma semana que eu vou conseguir ter uma preparação psicológica. E a preparação psicológica envolve essa questão de um autoconhecimento. De se observar, né? De você estar, mesmo que seja fazendo um simulado oferecido pelo gabarito, que isso acontece, sábado agora a gente tem o segundo dia do 6º simulado para o Enem, é você ir para a prova, ir fazer o simulado e pensar aí que o simulado, ele simula, inclusive, as condições adversas da prova. Então, é você estar ali com o relógio, que você não é o relógio que você está habituado, mas que você tem que se interpretar aquele gráfico que está ali de relógio e se controlar dentro daquele tempo. Você estar fora da sua casa, fora do seu ambiente de conforto, fora da sua zona de conforto, com muitas vezes pessoas que não são seus colegas de sala de estudo, né? São pessoas que você desconhece e que estão ali todos no mesmo objetivo que você. Então, é você se preparar mentalmente para estar num ambiente que não está 100% favorável, né? E você saber que é isso e acontece assim, é para todo mundo e que tá tudo bem e que a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, é pensar aí que você precisa se conhecer e entender quais são os sinais que o seu corpo te dá, que você precisa estar atento. Então, começou a bater a perna demais, tá balançando, é isso que tá te incomodando? Opa, o que eu posso fazer? Como que eu consigo controlar esse determinado movimento para que eu consiga fazer aquela prova ali? E isso é um estudo de longo prazo. Exatamente. Então, a gente está aqui hoje conversando, né? Faltando 15 dias para a prova, mas se você ainda não começou a pensar o que pode te atrapalhar no dia de prova, comece agora. Muito bem. Ainda que a ideia é essa. Ainda há tempo,
né? Porque a preparação de estudo, ela já começou, já tem alguns meses, Sim. né? Mas essa preparação psicológica, ela pode ser iniciada agora, sim. Talvez você não consiga conhecer lá no dia todos os sinais, mas algumas pequenas atitudes você consegue se preparar bem para ir para essa prova de forma equilibrada. E é por isso que a gente tem batido na tecla, assim, façam os simulados, né? Que o simulado é a ferramenta que você tem para poder ir sanando essas coisas, se conhecer, tanto tudo, né? Tem uma questão que os alunos, às vezes, eles trazem assim, mas fala assim, Vivi, o simulado não tá valendo nota. Falo, gente, Não é nota, mas não vai valer sua nota lá na prova do Enem depois. a nota é Simular um horrível. aprendizado do conhecimento, né? O simulado, ele É simula o comportamento, outras tudo. coisas, além de testar o conhecimento que você adquiriu, né? Exatamente. Existe todo de você estar imerso ali naquele ambiente que é de fazer uma prova, que é de um concurso, né? Que é de comprovar o seu mérito, né? Exatamente. Que esse é o termo que a Declaração dos Direitos Humanos utiliza, né? O ensino superior, ele é por mérito, ele não é obrigatório, ele não é facultativo, ele é por mérito. E você tá ali para comprovar esse mérito. Exatamente. Então, assim, essa questão de que se conheçam, gente, prestem atenção nos mínimos detalhes. E se você começa a entender, por exemplo, Vivian, sentei no banco para poder fazer a prova e eu comecei a dar branco. Estudei um ano inteiro para poder fazer essa prova. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, não desespera, né? Porque se você se desesperar, o nível de ansiedade vai aumentar mais ainda, porque o branco ele vem da ansiedade. Se você estudou um ano inteiro, você sabe, né? Você tem conteúdo. Então, o que você pode fazer? Dicas muito básicas. Trabalhar a questão da respiração, né? Fecha os olhos ali naquele momento. Tenta visualizar um ambiente onde seja tranquilo, um lugar onde você se sinta confortável. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos e pacientes assim, cria um ambiente mental que seja um lugar seguro para você. Algumas pessoas projetam, por exemplo, sei lá, a casa do avô e da avó, né? Que às vezes é um lugar de acolhimento, né? Tem gente que se relaciona muito bem com a questão da natureza. Me imagino perto de uma cachoeira, um barulho da água. Então, se concentre nisso daí. Você vai perder um pouquinho de tempo? Vai, mas você vai estar ganhando concentração e tranquilidade. Então, é uma troca muito justa a ser feita. Com certeza. Né? E trabalha a questão da respiração. A respiração, quanto mais ofegante você tiver, menos oxigênio vai chegar no seu cérebro. Então, respira devagar. Puxa pelo nariz, solta pela boca, presta atenção no seu movimento do diafragma, né? Para que você consiga ir se acalmando. Vivian, mesmo assim, ainda tô dando branco, tô muito nervosa, tô com a tremedeira, minha boca tá seca, o que eu faço? Levanta a mão, pede fiscal para poder te acompanhar. Vai lá no banheiro, lava o rosto, né? Bebe um pouquinho de água, dá uma respirada lá fora e logo após volta, né? Então, são coisas práticas. Se você não faz essa preparação há muito tempo, porque o autoconhecimento é uma questão que a gente trabalha uma vida inteira, né? Não tem assim, existem épocas que... Não acaba, né? Não acaba. Acaba o dia que morrer. É assim, né? Então, assim, use de coisas práticas. O que você pode fazer com um pouquinho mais de antecedência? Faltando uma quinzena aí, né, para a prova chegar, comece a praticar meditação. Tem muita gente que não sabe meditar. Tem um monte de vídeo no YouTube. Gente, a gente tem acesso. Não adianta a gente falar que a gente não sabe como fazer, porque tem um monte de vídeo que ensina. Mas, assim, pega uma meditação guiada, né? Coloca lá no YouTube. Meditação guiada para aprender a ficar mais calmo. Vai aparecer um monte. Escute a voz de quem vai te guiar, porque às vezes você não consegue nem se concentrar se a voz for muito irritante. Eu tenho isso. Se eu colocar uma meditação... Tem que ser uma voz agradável. Tem que ser uma voz agradável. E a única pessoa que vai saber qual que é a voz que te agrada é você mesmo. Sim, né? Então, assim, é por isso Então, que eu que falo. serve para um, não serve para o outro. Exatamente. Então, entra lá no YouTube, coloca, escuta, faça o que a pessoa que está te guiando vai te pedir, porque geralmente essas meditações, elas vão te trazer para o presente, né? De falar assim, olha,
Observe a sua respiração, sinta o seu pé encostado no chão, enfim, tem um monte de dica que pode te ajudar para você ir praticando desde hoje, para quando você chegar lá na hora da prova. Tudo que vai te trazer para o presente e vai te ajudar, vai diminuir esse nível de ansiedade se você começar a perceber que você está perdendo o controle. E aí é daí que vem, né, a questão do autoconhecimento. Se é colocar o pé no chão, respirar, pôr o pé no chão geladinho, e é isso que te traz calma, vá de chinelo fazer prova. Você não vai de tênis. Como é que você vai tirar o tênis e a meia? Então se organize, né? Pense aí nas coisas que vão te trazer tranquilidade para fazer essa prova e naquilo que vai te ajudar. Existem coisas que são restritas, né? E aí você tem que trabalhar em cima dessa restrição, mas existem um monte de outras coisas que você pode escolher o que você vai usar. Então, usufrua, né? Dessas Aí eu posso ir de chinelo. Então eu posso de ir de chinelo. É o chinelo que te dá conforto? Vá de Beleza. chinelo. Né? Aí na hora lá, deu branco, põe o pezinho lá no chão, faça sua meditação, respire, para você funciona uma música. Como é que é o nome da música que você falou comigo outro dia? Ouve para relaxar e para dormir, que é um outro ponto que a gente precisa conversar ainda. Questão Quer dormir sono, bem, né? de ter os momentos de descanso, mas eu não quero atrapalhar, é só porque eu lembrei. É uma frequência, né? Porque existem alguns sons que são hertz, né? Que eles são... O pessoal conseguiu decodificar e colocar em forma de sons que são muito agradáveis. Então, isso daí você consegue pesquisar no YouTube também. Essa frequência tem um número específico que eu não vou lembrar. Gente, eu tenho TDAH, então tem hora que eu não lembro das coisas, de pequenos detalhes. Não vou lembrar do número. Mas às vezes você coloca assim, ó, frequência do amor. Porque aí eles colocam o número e colocam algum nome na frente. Então, às vezes, frequência de transmutação, às vezes, frequência do amor. Então, essa, se você colocar a frequência do amor, você vai achar qual que é. Ela me ajuda muito a relaxar um ponto que eu durmo, literalmente. Então, se existe um dia que eu tô mais agitada mentalmente falando, é igual tirar com a mão. Eu coloco e funciona pra mim. Então, vocês podem... Isso é ciência, né? É ciência. Ciência, não é? Nada É ciência. Nada além de ciência. Tem uma outra dica, quando a gente fala de ciência, que está começando a ser muito bem difundida, que são as frequências bineurais, que a gente só consegue perceber e entender, nosso cérebro que vai decodificar, mas a gente só consegue perceber os sons muito bem classificados, assim, se você coloca fone, senão você não consegue perceber, né? Então, vocês podem inclusive pesquisar sobre isso, porque não vai te ajudar só para a prova, vai te ajudar para a vida, né? Então, frequência bineural. Procurem, entendam, estudem, escutem, né? Tem uma outra questão que Ju começou a iniciar, que é uma questão assim, o sono vai te ajudar na hora da prova? Vai. Ter uma noite de sono bem dormida é um negócio muito essencial. Gente, a falta de sono causa um prejuízo tão grande para o corpo, né? E para a questão psíquica, porque os níveis de irritabilidade aumentam, o apetite dessa pessoa também fica alterado, a concentração fica completamente prejudicada. Então, assim, se programem para vocês terem uma qualidade de sono legal. Faça higiene do sono. Para quem não conhece a questão do higiene do sono, são alguns... Eu nunca tinha ouvido falar. Você nunca tinha ouvido falar? Não. São alguns pequenos exercícios que a gente faz para uma preparação do dormir. Tipo, largar o celular 2 horas antes, não tomar café 4 horas. Isso, procure fazer coisas que te relaxem, né? Não tenho muito contato com TV, mas se você tiver, procure assistir coisas que são mais tranquilas, porque tem gente que adora assim, eu amo filme de guerra, vou assistir um filme de guerra antes de dormir. Não, galera, não façam isso. O seu cérebro não vai conseguir desligar com facilidade depois de muita agitação mental, né? Então, assim, tome um banho relaxante antes de dormir. Se você gosta muito de ler, a recomendação da higiene do sono é que não seja uma leitura tão agradável, né? Então... Que seja uma coisa chata, assim, pra você poder dormir mesmo. Você consiga falar assim... Tá... Ligar. Porque se for uma coisa que te prende, vai te ficar ali te segurando. Exatamente, você não vai querer ir dormir, né? Então, assim, gosta de tomar um chazinho? Escolha chás que sejam relaxantes, né? Uma camomila,
um anis estrelado, um capim-cidreira, né? Então, coisas que estão aí na nossa cultura popular, né? Que vem dos antigos, mas que realmente faz muito efeito no nosso organismo. Então, quando a gente procura entender quais são esses mínimos detalhes que a gente pode fazer antes, garante uma prova de uma qualidade muito melhor, né? De um alcance muito melhor. E, para além disso, tem a questão da alimentação, né, Ju? Não só no dia da prova, mas nos dias anteriores. Se você não tem o hábito de comer alguma coisa muito diferente, por exemplo, nunca comi uma comida japonesa. Esse foi o exemplo que a gente estava conversando. Vou dar uma relaxada antes do Enem, um dia anterior, 2 dias anterior, vou lá comer um sushi. Cara, não faça isso. Não é o dia para você Não é o dia para você experimentar. Deixa para ser, né, depois, pós-prova. Porque pode acontecer alguma coisa, né? E se nós estamos trabalhando aqui para a gente tentar controlar o máximo o que a gente consegue, né? A ideia é essa. Então, controle a sua alimentação, porque aí você tem certeza que você vai estar bem nutrido e vai não sofrer de uma indisposição intestinal no momento da prova, ou de uma náusea, ou de algum outro sintoma que vai te descontrolar ali naquele momento e prejudicar o seu desempenho, né? Então, é pensar na prova. Quando você estava falando do sono, eu lembrei da questão do descanso. Estudar é importante, a gente tem que ter horas de estudo, mas a gente precisa das horas do descanso. Então, nesse momento, né, nós estamos aí numa reta final, nada de intensificar os estudos e começar a estudar 18 horas por dia. Por favor, gente, não façam isso. Né? Vamos pensar aí que você precisa descansar, porque senão você vai para a prova e vai bugar na hora da prova, não vai funcionar. Então, tem que ter o momento do descanso também. Exatamente. Faça esse descanso da forma como você já vem fazendo. Nada de muito diferente também, né? Falar, vou dormir 12 horas por dia, se você tem o hábito de dormir só 4. Você vai ficar letárgico no outro dia, né? Então, é fazer o que você já tem tido o hábito de fazer e que se você ainda não se atinou para isso, quantas horas de sono eu durmo em média? Conta! Marca o relógio. Olha, eu normalmente deito às 11. Ok, que horas que eu normalmente desperto? Porque o nosso organismo, ele funciona fora do relógio. A gente sente fome normalmente nos mesmos horários, a gente tem vontade de acordar normalmente nos mesmos horários, embora vocês não precisem estar olhando para o relógio. Então, assim, comece a observar para você entender como que o seu organismo funciona e daí você entender o que está dentro da sua rotina e o que está saindo muito fora da sua rotina. É o autoconhecimento que a gente está falando. Exatamente. Então, assim, entendam também quais são os tipos de alimentação que vocês vão levar para a prova, né? Então, assim, se você entende, por exemplo, que, sei lá, às 2 horas da tarde, todos os dias eu tenho o hábito de tomar um cafezinho para me manter acordado. Existe a possibilidade de você levar o cafezinho? Então, leve, né? Para que não mude muito dessa rotina, para que você consiga ter um bom desempenho, né? Ai, Viva, não tem jeito de eu levar o café. Tem algum tipo de alimentação que seja adequado para me dar um pouquinho mais de energia? Tem. Alguns nutricionistas, eles recomendam o uso do chocolate, né? Desde que você não tenha nenhum tipo de restrição a ele. Fiquem atentos a isso, tá, gente? Como se diz, nem tudo que é viável é possível. Nem tudo que é possível para mim, né? Então, mais ou menos isso. Então, o chocolate, ele dá essa ativação neurocerebral mesmo. A gente costuma ficar um pouco mais acordado por causa das substâncias que são liberadas no nosso organismo. Então, se não quer levar o café, leve um chocolate que não tenha muito açúcar, de preferência. Seja aí um meio a meio, né? Um meio a meio, tá? Mas é mais ou menos isso. Existem alguns outros tipos de alimentação, e aí é lembrando que não deixe fugir tanto do habitual, exatamente. Porque às vezes você não come chocolate, aí você vai levar um chocolate só para ficar acordado. Aí danou. Aí não dá, né? Não faz sentido. Mas lembrem-se, tinha uma outra coisa que eu queria falar. Eu sei que tem uma galera que adora tomar energético, né? Então, assim, gente, fiquem atentos. Por quê? O energético é ruim? Não.
todos os alimentos que estão aí, quando são dosados numa dose ok, não vai fazer mal para ninguém. O problema é, imaginem só que esta pessoa que faz o uso do energético já tem uma ansiedade muito aumentada. Aí chega lá na prova, dá uma crise de ansiedade e ainda toma um energético. Não vai funcionar, né? Só porque quer ficar acordado. Vai acabar te prejudicando de outras formas. Então, fiquem atentos. Tem como levar o energético? Tem, mas preste atenção no seu corpo. Se você perceber que você já está muito ansioso, não faz o uso, não toma. Tá? Eu tô pensando aqui a questão da água, né? Quantas vezes eu já, lá no pré-vestibular, faltando 2, 3 minutos para iniciar a prova, o estudante, nossa, hoje eu não trouxe minha garrafa de água, esqueci a garrafa de água, como é que eu vou fazer prova? Então, assim, lembra do básico, né? É a garrafa de água, a caneta preta feita de material transparente, e isso você não pode esquecer. Se você esquecer o celular, se você esquecer a bala, né, o chocolate, o energético, a gente ainda consegue ter uma qualidade de prova boa, Sim. apesar disso, mas existem coisas que não Então, podem você vai ser fazer a esquecidas. prova, né? Vai ter, assim, Mas eles vão deixar você fazer, né? existem coisas que são básicas. Então, lembra, é uma garrafa de água? Ok, então vou separar minha garrafa de água. Ah, eu gosto da água gelada, eu gosto da água à temperatura ambiente. Então, já organiza o recipiente que você vai levar essa água para ela estar numa temperatura que te agrade e que você, então, consiga usufruir dela para te relaxar, para te trazer o conforto, para te fazer voltar do branco, né? Porque é isso que a gente tem que procurar ali naquele momento de prova. Exatamente. Essa questão da água é importante para as pessoas que são muito ansiosas, gente. Aí eu sempre vou falar muito da questão da ansiedade, porque geralmente é o que mais prejudica os alunos no momento. A água, todos os nossos hormônios que são secretados no organismo, que faz o nosso nível de ansiedade aumentar, eles são diluídos, eles saem do nosso organismo via urina. Então, tomem muita água. Se você está se sentindo ansioso no dia, aumente esse consumo da água. E outra coisa, tem aluno que fala assim, Vivi, eu não posso levantar para ir no banheiro, eu vou perder tempo, né? Eu não posso perder tempo na prova. Tem que ir. Gente, tem coisas que são muito básicas. O ser humano, ele não funciona bem se as nossas necessidades básicas fisiológicas, elas não estiverem em dia, né? Então, assim, deu vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro, porque senão você não vai conseguir concentrar. Vai te demorar até mais para resolver. Mas resolve logo isso, né? Já resolve, vai no banheiro, volta. Resolve, porque isso vai te dar tranquilidade para você voltar e conseguir concentrar naquilo que está te perguntando. Porque às vezes você fica ali, pensando, como que você vai resolver aquela questão ali de matemática? E com a chavinha ali te cutucando, ai, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso...